Não muito tempo atrás, todos nós vimos aqueles incêndios devastando a floresta amazônica brasileira. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais relatou em 2019 80 mil incêndios até agosto, enquanto incêndios florestais também ocorreram nos países da Bolívia, Paraguai e Peru. Estimou-se que 906 mil hectares de florestas foram perdidos devido a estes incêndios, o que representa uma enorme área de 9,06 mil km². Isso tem efeitos devastadores nas comunidades indígenas locais. Mas será que o outro lado do mundo também sofre? E por que a Amazônia é tão importante para o mundo? Bom, é sobre isso que você vai ver neste vídeo. E você seja bem-vindo ao canal Fatos Irreconhecíveis. A maior parte da Amazônia está localizada no Brasil, cerca de 60%. Também ela cobre uma boa parte do Peru e da Colômbia, bem como parte da Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Existem cerca de 5,5 milhões de km² de floresta tropical. É a floresta com maior biodiversidade do mundo, e existem cerca de 16 mil espécies de árvores. Se você contasse todas as árvores, descobriria que existem cerca de 390 bilhões delas. Só que ninguém realmente fez isso, mas é claro, e essa é uma estimativa aproximada. Também vivem neste local cerca de 40 mil espécies de plantas, 2,5 milhões de espécies de insetos, 1.294 espécies de aves, 427 espécies de mamíferos, 428 espécies de anfíbios e 378 espécies de répteis. É como em nenhum outro lugar do mundo, mas também corre risco de diminuir devido ao desenvolvimento humano. Ao longo dos anos, os humanos têm desmatado partes da floresta com objetivos para fins de desenvolvimento. Isso é conhecido como desaflorestação. Muito disso desapareceu que pode ser visto do espaço. A maior parte do desenvolvimento ocorre para criar espaços de pastagem para gatos, mas o espaço foi liberado para o cultivo de soja, extração de minerais, representamento, reidentificações de terras, extração de madeira e muito mais. Os cientistas estão preocupados com um ponto de viragem, como algumas pessoas a dizer que a desaflorestação pode levar a um aquecimento global acelerado. Antes de entrarmos no impacto global, primeiro devemos pensar sobre o que o desmatamento significa para os povos indígenas que vivem na floresta. Os cientistas às vezes falam sobre algo chamado evapotranspiração, que tem sido descrita como o suor da floresta. Se considerarmos o aquecimento global atual e ainda por cima menos suor nas florestas, o resultado é um lugar muito mais quente. Um pequeno aumento na temperatura é na verdade um grande aumento devido aos efeitos negativos. Como escreveu um cientista, o aumento das temperaturas e as secas estão a alterar a composição das plantas da Amazônia e muitas árvores perecerão à medida que as condições ultrapassarem os limites em que podem sobreviver. A população animal também é reduzida e, portanto, o resultado para as populações locais é uma perturbação dos seus meios de subsistência. Existe o receio de que o ponto de viragem chegue se as temperaturas subirem entre 3 e 4 graus Celsius. O que pode, sem dúvida, criar um ambiente semelhante ao da savana em partes da floresta. Isso destruirá grande parte da biodiversidade de que falamos e pode ter efeitos devastadores para quem vive nessas áreas. Mas isso não afetará apenas a população local, dizem especialistas. Quanto mais a floresta amazônica desaparece, menos carbono ela absorve e menos oxigênio é liberado na atmosfera. Se todas as árvores e plantas fossem subitamente destruídas, seriam liberados milhares de milhões de toneladas de carbono e estaríamos perante a uma catástrofe global, dizem especialistas. Se algum incêndio poderoso ocorresse nesta floresta, seria desastroso e também devemos pensar no que essa fumaça faria às pessoas nas proximidades e mais distantes. A poluição do ar seria tão grave que seria difícil respirar e tornaria perigoso estar ao ar livre. Quando os incêndios se alastraram em 2019, desde celebridades até as principais organizações noticiosas afirmaram que os pulmões do mundo estavam a ser destruídos. O que se seguiu foram alguns outros relatórios desmascarando isto. A Forbes escreveu: contra a imagem pintada de uma floresta amazônica à beira de desaparecer, 80% permanecem de pé.
Metade da Amazônia está protegida contra o desmatamento pela lei federal. Algumas pessoas reconhecem que um problema mais sério poderá surgir se o aquecimento global resultar em incêndios muito maiores no futuro. Mas neste momento, a maior parte da Amazônia está intacta e globalmente não devemos ter grandes problemas. É uma questão, claro, se você mora perto de um lugar que foi totalmente queimado. Hoje, os especialistas estão tentando entender o que poderia acontecer se houvesse estes incêndios extremos no futuro, se a floresta queimasse como nunca antes. Bem, em 2019, o site The Atlantic escreveu isto: a Amazônia não é o pulmão da Terra. E sublinha que, com os humanos poderão queimar todos os seres vivos do planeta e ainda assim não prejudica o seu fornecimento de oxigênio. Na verdade, os cientistas nos dizem que a floresta amazônica absorve tanto oxigênio quanto produz, pelo que produz efetivamente zero oxigênio. Este artigo afirma que seria uma tragédia se mais floresta queimasse, com tanta biodiversidade destruída e comunidades arruinadas, mas o mundo longe da Amazônia estaria bem em termos de ter ar para respirar. Um cientista entrevistado escreveu: mesmo a destruição mais imprudente das florestas mundiais dificilmente poderia prejudicar o nosso fornecimento de oxigênio, embora em outros aspectos tal visão seja uma tragédia indestrutível. Outro cientista foi questionado sobre o que aconteceria se queimássemos todas as árvores da Terra. Ele respondeu: praticamente nenhuma mudança. Gerações de humanos viveram suas vidas respirando o ar ao seu redor, provavelmente lutando para encontrar comida, mas não preocupados com a próxima respiração. Outros entraram na conversa dizendo que temos oxigênio equivalente a milhões de anos nesse mundo, e ele não vai a lugar nenhum. Um cientista escreveu: mesmo que toda a matéria orgânica da Terra fosse queimada de uma só vez, menos de 1% do oxigênio mundial seria consumido. Assim, parece que o mundo conseguirá respirar, mas ainda assim a desflorestação tem um impacto nas pessoas de uma forma que ameaça suas vidas ou meios de subsistência. A poluição é uma assassina, e por isso realmente não queremos mais fumaças de queimadas. Queremos manter a nossa diversidade de flora e fauna. Precisamos de proteger as nossas florestas e precisamos de proteger as comunidades que nelas vivem, mas também devemos ser rápidos, de acordo com alguns cientistas, quando falamos sobre o fato de o oxigênio no mundo está a acabar. Neste momento, a maioria dos cientistas concorda que é necessário fazer mais para proteger a floresta tropical amazônica, e podemos esperar que o que aconteceu em 2019 signifique mudanças para o bem em um futuro próximo. E este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você por ter assistido este vídeo até aqui. Mas antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!